Ora, as obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, lutas, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Jesus Cristo ou de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando-nos uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Para entendermos e chegarmos no centro da nossa meditação, que é a reflexão sobre a mansidão e domínio próprio, a gente precisa entender um pouco o contexto desse ensinamento do apóstolo Paulo, que nós já temos repetido e as meditações anteriores têm enfatizado. Na verdade, nós temos diante de nós dois projetos de vida. Há duas propostas de vida, de existência: a vida na carne ou a vida no Espírito. E quando nós ouvimos essa expressão, normalmente nós nos perguntamos: o que é carne? O que é carne? Porque esta palavra carne, ela tem no Novo Testamento pelo menos 3 significados básicos. Carne significa, na Bíblia, de um modo geral, corpo. O nosso corpo, viver na carne, ou seja, a vida terrena, a vida corporal. Deixar de estar na carne, partir para estar com o Senhor. É a vida no corpo, a vida na presente esfera humana terrena que nós enfrentamos. Mas também carne significa humanidade. A carne, toda a humanidade, todos os seres humanos. Esse é um segundo sentido que a Bíblia utiliza para descrever a palavra carne. Contudo, aqui, principalmente em Gálatas, há um outro sentido para a palavra carne. É a natureza humana que se corrompeu pelo pecado. Então é a natureza humana decaída, é a natureza humana que resiste a Deus, que se afastou de Deus, que não quer saber das coisas de Deus, que odeia as coisas de Deus. Isto é carne, é o que nós trazemos conosco. E a carne é algo que todos nós trazemos, já vem pré-instalado, você não precisa adquirir. E ela é auto-executável, você vai crescendo e ela entra em ação sem que você peça, sem que você dê licença, sem que você compre uma licença para que este app que está pré-instalado em você comece a funcionar. Então, é algo dentro de você, trazemos conosco. É a natureza adâmica, descendente de Adão, pecaminosa. E a Bíblia chama isso de carne, porque ela resiste a Deus. Ela resiste ao ensino da palavra. E a carne se torna o acesso pelo qual o pecado chega até nós. E não só o pecado, mas o diabo. É como que a carne entregou para o diabo o controle remoto do portão da sua casa. E o diabo tem acesso, e o pecado tem acesso, porque ele tem um controle remoto, e ele abre.
Então carne é isto dentro de nós. E todos nós, indistintamente, trazemos esta velha natureza corrompida, decaída, que resiste a Deus, se opõe a Deus. E qual o tratamento que a Bíblia propõe, né? Qual o diagnóstico a respeito da carne? A primeira coisa que a Bíblia diz é que não há esperança para a carne, não há tratamento, não há remédio para a carne, não há cura para a carne, não há nada que possa consertar esta velha natureza. Esta velha natureza não tem solução, ela precisa ser morta, ela precisa ser crucificada. E isso acontece quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Por isso que Jesus disse: se alguém quiser me seguir, tem que tomar a cruz. Tomar a cruz é crucificar cada dia a velha natureza. Esta velha natureza que quando você aceitou a Cristo, quando você foi batizado, segundo Paulo escrevendo aos Romanos, nós somos mortos com Ele, nós somos crucificados, incluídos na morte de Cristo. Aos olhos de Deus a carne está morta. Aos olhos de Deus e diante de Deus, com este ato, quando você aceitou a Jesus e você foi batizado, ali a carne morreu, ali ela foi crucificada. Agora você pergunta: mas se ela morreu, por que ela insiste em bater a porta? Por que ela insiste em controlar? Por que ela insiste ainda em assumir o controle da minha vida? Aos olhos de Deus nós já fomos mortos e ressuscitados. E aos olhos de Deus nós já estamos assentados, reinando com Cristo nos lugares celestiais. Mas nós estamos ainda vivendo na esfera do tempo. E na dimensão do tempo isso não se concretizou. Aos olhos de Deus sim, mas na dimensão do tempo isso ainda não se concretizou. Isso poderia ser ilustrado da seguinte maneira: em 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, o chamado Dia D, quando as tropas aliadas desencadearam o ataque que culminou da derrota do nazismo. Quando as tropas aliadas desembarcaram nas praias da Normandia, na França, ali estava selado a derrota do nazismo alemão. Mas essa derrota só foi se materializar no dia 9 de maio de 1945, quando os aliados entraram em Berlim e então hastearam as bandeiras dos países aliados, e ali oficializou. Mas na verdade a derrota começou quando os aliados, as tropas, Estados Unidos, Inglaterra, da França, do Canadá, da Austrália, desembarcaram na França naquele dia. Então, entre esse lapso de tempo em que se consumou a vitória, é exatamente isso que acontece conosco, que quando você aceitou a Jesus, você foi crucificado. Quando Jesus passou a morar em você, a carne morreu. Ela morreu, mas ela ainda insiste nos seus estertores, nos seus, assim como Satanás está decretada a sua derrota final. A Bíblia diz que ele já está derrotado, porque quando Jesus foi pregado na cruz, ele esmagou, ele cravou na cruz o escrito de dívida contrária a nós, e lá ele venceu Satanás, derrotou Satanás ali. Satanás já é um inimigo derrotado, mas é um inimigo derrotado que ainda está nos estertores, nos momentos finais da sua atuação e influência sobre a vida humana. Então por isso que, embora aos olhos de Deus a carne tenha morrido, é preciso que cada dia ela seja crucificada, é preciso que cada dia ela seja negada,
É preciso que cada dia você negue o alimento à carne, que faz com que a carne tenha força. É preciso negar, negligenciar. Não podemos alimentar a carne. É como uma fera, um tigre, que você tem lá. A maneira mais adequada de você matar aquela fera, aquele tigre, é não dar comida para ela. É você não alimentá-la. E se você não alimentá-la, ela vai definhando. Ela vai morrendo de inanição. É isso que a Bíblia, a proposta bíblica, essa mortificação, esse processo de santificação, esse processo em que negamos. Por isso que o apóstolo Paulo diz: eu já estou crucificado com Cristo, e o viver que agora vivo na fé, o Filho de Deus, é Cristo que vive em mim. Ele está reafirmando esta realidade, que é também uma realidade em cada um de você que aceitou a Cristo. Cristo vive em você, mas é preciso que você reafirme isto, que você ressalte isto, que você expresse isso, que você alimente isto todos os dias, para que as obras da carne, elas não se manifestem na sua vida. Então, viver no Espírito é viver eliminando os efeitos residuais, remanescentes da carne. E esse processo, a velocidade, a intensidade desse processo, depende de você. O que se cultiva? Como é que você leva a sua vida espiritual? Como é que está o seu relacionamento com Deus? Depende da sua relação com Deus. Como você alimenta a sua fé, como você pratica o ensino da palavra, você vive a sua vida de oração, esse exercício. Então, isso depende de você. A velocidade, a intensidade desse processo de mortificação da carne depende na medida em que você vai alimentando a sua vida espiritual. E por isso, então, chegamos aqui ao fruto do Espírito, as virtudes que já foram expostas hoje de manhã, domingo passado, virtudes que elas são resultado da presença do Espírito Santo na sua vida. Essas virtudes, elas não são um produto de você, não é um processo de mentalização, não é um processo que você faz um curso, 10 passos como frutificar no Espírito. Não depende que você leu manuais, livros de autoajuda. Não depende de nenhum processo humano, mas é fruto do Espírito. É o resultado da presença pervasiva do Espírito Santo na nossa vida, que vai permeando, penetrando cada momento, cada espaço. E nós vamos alimentando isto, respondendo ao Espírito, submetendo-se ao Espírito, de tal maneira que o Espírito Santo vai operando na nossa vida. Então, essas duas coisas que nós queríamos refletir um pouco rapidamente com os irmãos, é a mansidão e o domínio próprio. O que é a mansidão? O termo mansidão, no seu sentido original, ele quer dizer que é algo oposto à ira. Mansidão é algo oposto à ira, mas é também algo oposto ao mau gênio. Ao mau gênio, algo oposto à desavença, ao espírito belicoso, à prostituição, bebedice, glutonaria, maledicências. Percebem que tanto mansidão como domínio próprio, essas duas coisas, elas estão relacionadas diretamente a essas obras da carne. Mansidão é oposto à ira, mansidão é oposto a mau gênio, mansidão é oposto à desavença, mansidão é oposto ao espírito briguento, belicoso. Domínio próprio é oposto à prostituição, bebedice, falta de controle na comida, na bebida, e falta de controle na língua, a maledicência. Então, voltando mais especificamente, qual o significado
da mansidão. O que significa o que é mansidão? Primeira coisa, a palavra mansidão está relacionada, seu sentido original, a um efeito suavizante. Esta palavra era utilizada para descrever quando havia um efeito atenuante, suavizador de uma dor, de um sofrimento, de um constrangimento, de uma enfermidade. Mas era também algo, a ideia de um alívio, algo que dava alívio. Ela era utilizada também para descrever o animal que aprendeu a disciplina, o animal que foi ensinado e agora é obediente, segue a disciplina. Esta palavra mansidão era usada nesse sentido para descrever o animal nessas circunstâncias. Por isso, biblicamente, mansidão significa brandura, amabilidade, capacidade de perdoar e algo oposto à truculência, à grosseria. Percebe que essas coisas estão todas relacionadas aos nossos relacionamentos, uns aos outros? Falta de brandura, às vezes falta de amabilidade, falta de capacidade de perdoar, às vezes a grosseria, a rudeza, a truculência das palavras, das atitudes, são coisas próprias do nosso relacionamento. Isso que o apóstolo Paulo está dizendo, mansidão é fruto do Espírito. E há alguns textos bíblicos que exemplificam a mansidão. A Bíblia diz que Moisés era muito manso, pessoa mansa, ao longo daqueles 40 anos, suportando e liderando aquele povo. Moisés desenvolveu esta capacidade de brandura, que é uma combinação entre ser forte e suave ao mesmo tempo, de não se deixar envolver por conflitos facilmente, mas ao mesmo tempo exercendo uma liderança de maneira forte e determinada. A Bíblia diz sobre Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus disse: eu sou manso e humilde de coração. Só ele podia dizer isso, né? Que ele era humilde. Se alguém diz: eu dou graças a Deus pela minha humildade, você tem que questionar. É como a história daquele pastor que a igreja lhe deu um diploma e uma medalha pela sua humildade. E ele colocou o diploma na parede e começou a usar a sua medalha de humildade. A igreja precisou tirar o diploma e a medalha. Na verdade, Lutero disse que quem é humilde não sabe que é humilde. Esta qualidade que estava em Jesus, mas ele podia dizer isso: aprendei de mim, aprendam comigo, caminhem comigo, vivam comigo, ouçam o meu ensinamento, porque eu sou manso e eu sou humilde de coração. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele exorta os cristãos de todos os tempos para que andem de uma maneira digna da vocação com que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com ânimo longo, ou seja, uma disposição infindável, suportando-vos uns aos outros em amor. Efésios 4, capítulo 2. Mas há um outro termo que é o domínio próprio. Domínio próprio. O que significa o domínio próprio? Essa expressão literalmente significa a conquista e o governo de si mesmo. Esse é o maior projeto que o ser humano pode obter, é quando ele obtém vitória sobre si mesmo. Quando a maior vitória que a pessoa, que o cristão pode obter, é quando ele obteve vitória sobre si mesmo. Quando ele aprendeu a controlar as suas paixões,
os seus instintos, os seus apetites, as suas inclinações, quando ele aprendeu a controlar a sua língua. É a maior vitória, e a vitória decisiva do cristão, quando ele conquista o domínio próprio, o controle de si mesmo. E à luz do texto nós percebemos o que Paulo está enfatizando, que o domínio próprio está relacionado exatamente ao domínio primeiramente dos impulsos. Porque ele fala que as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, todas essas coisas relacionadas ao dar vazão, ao permitir sem regras, sem reservas, a satisfação dos seus impulsos, principalmente os seus impulsos de natureza sexual. Hoje nós vivemos um tempo em que as pessoas definem, eu li isto recentemente, mas isto é uma temática no que caracteriza o nosso tempo. O correto é o que te faz feliz. Se você gosta, relaxa e aproveita. Se você deseja, e se aquilo te apetece, e se aquilo aos teus olhos é bom, meu filho, vá em frente, siga em frente, porque a felicidade está em usufruir aquilo que você deseja. As pessoas não se perguntam se aquilo é errado ou certo, mas se perguntam se é bom para você ou se é ruim para você. Este é o critério que nós estamos vivendo. Por isso que o apóstolo Paulo está falando exatamente que o domínio próprio, ele toca numa área muito fundamental, e numa área que no nosso tempo, a cultura, a mídia, os estímulos externos têm dizendo: olhe, relaxe e aproveita e faça da vida, porque a vida é passageira, a vida é curta, aproveite a vida, usufrua de tudo aquilo que parece na sua frente. Domínio próprio consiste no domínio dos impulsos, mas também dos apetites. E quando nós falamos domínio do apetite, é que é o controle da comida e da bebida. E a nossa sociedade, o Brasil, está se tornando um país de obesos. Por quê? Porque nós não temos aprendido a exercer domínio próprio na comida e nem na bebida. Porque nós somos guiados pelos nossos apetites. Nós somos guiados pelos nossos impulsos. E nós não paramos para exercitar aquilo que a Bíblia chama de domínio próprio. É controlar o que se chama controlar a boca, controlar o apetite. Isto é parte de uma vida cristã saudável. Alguém brincou, disse que crente não engorda, crente expande o santuário do Espírito Santo. Isso é uma maneira de atenuar, né? Atenuar aquilo que nós somos desregrados no nosso comer, no nosso beber, e deixamos de cuidar daquilo que Deus tem nos dado, o santuário do Espírito Santo. E o Espírito possibilita a nós domínio próprio. Mas também há outra dimensão do domínio próprio, é o domínio da língua. A língua, a minha língua terrível. Até tem um livro aí que chama Eu e Minha Língua Comprida, né? Mais ou menos isso, né? Há uma tentação muito grande. Nós sentimos cócegas na língua quando a gente ouve falar de alguém, de alguma coisa. E às vezes isso vem até de uma forma piedosa, porque a gente pede oração. Irmãos, precisamos orar por fulano, porque não sei, estou preocupado. Aí pronto, você falou que está preocupado, mas o que foi? O que foi? O que aconteceu? Não é, eu ouvi dizer. E aí a gente
solta o venenozinho, e a gente não sabe se realmente aquilo é verdade, se aquilo aconteceu. E quantos males a igreja tem sofrido, e quantas pessoas são feridas, porque a gente não teve domínio da língua. A gente soltou, falou mais do que devia. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: olhe, não seja mais motivo entre vocês de conversação torpe, palavras vãs, maledicência. Não seja mais motivo de conversa entre vocês. Que o falar de vocês seja temperado e produza graça, abençoe a vida das pessoas. Mas o falar de vocês não seja um falar que fira, que macule a honra, que macule a história de uma pessoa. Domínio próprio significa você pedir: Senhor, ó Deus, controla a minha vontade de fazer fofoca. Senhor, controla a minha vontade de falar palavras pesadas. Senhor, controla a minha vontade, às vezes, de usar palavras de baixo calão. Controla, Senhor, a minha vontade de falar e usar e de contar histórias torpes. É o que a Bíblia chama de chocarrices, é conversação indecente. Às vezes determinadas conversas, às vezes o ambiente permite, de repente as conversas enveredam para um tom, enveredam para um lado, e a gente, às vezes, aquilo faz mal, aquilo contamina o ambiente. Domínio próprio é domínio da língua. Controlar a língua, controlar o nosso falar, aquilo que dizemos. Irmãos, eu quero concluir. Nosso desafio como cristãos não é viver na carne com maledicência, com apetites desenfreados, mas nosso desafio é frutificar no Espírito, porque vidas espiritualmente saudáveis, igreja saudável. Você é responsável pela saúde espiritual da nossa igreja, todos nós somos responsáveis. Quando permitimos que o Espírito Santo atue na nossa vida, isso fortalece a comunhão. Quando você age em mansidão, você não é grosseiro, não é rude com as pessoas. E quando o seu falar, sua maneira de dirigir é dosada pelo Espírito Santo de Deus, isso fortalece a comunhão, gera respeito mútuo, e nós precisamos resistir à cultura predominante. Há uma cultura que é costume. O apóstolo Paulo está falando isto aqui no contexto da cultura greco-romana. Só para os irmãos terem uma ideia, muita coisa que a gente vê hoje não é novidade. Dos 15 primeiros imperadores do Império Romano, 14 não tinham uma vida regular como marido e mulher. Todos eles, com exceção de um, imperador Cláudio, os demais tinham uma vida desregrada. De Nero, o imperador que mandou decapitar o apóstolo Paulo, de Nero se dizia que ele era o homem de todas as mulheres, ele era a mulher de todos os homens. E ele escolheu casar-se com um homem, um eunuco, um jovem que foi castrado. E o cortejo nupcial atravessou as ruas de Roma. E ele simulou um ato nupcial com este jovem em cena pública. Isso era público, feito diante dos olhos de todo mundo. A esposa de um imperador chamado Messalina, à noite ela saía e passava no prostíbulo, e isso era conhecido de toda a corte.
que todas as noites ela ia para o prostíbulo. E na cultura greco-romana se dizia que os cidadãos, eles tinham amantes para o prazer, concubinas para se deleitarem e mulheres, as esposas, para procriarem. Isso era tratado com normalidade. Comprar um escravo ou uma escrava para fins exclusivamente sexuais. Esta era a moralidade da época que o apóstolo Paulo está escrevendo. E o apóstolo Paulo está dizendo: não andem neste caminho, isto é obra da carne, isso leva à destruição. É uma forma de resistir à cultura. E nós precisamos aprender a resistir à cultura. Há outras coisas que talvez não estejam tão em evidência como estiver naquela época, mas estão em evidência no nosso tempo hoje. E que precisamos ser uma igreja que vai na contracultura, que tenha coragem de dizer: eu não penso assim, eu não creio assim, eu não acredito assim. A minha fé, o meu Deus, a palavra do meu Deus diz desta maneira, e é assim que eu creio, assim que eu vivo. E ter a coragem de dizer o que nós cremos, o que nós pensamos. Eu queria encerrar dizendo, irmãos, este projeto não é um projeto para você vencer e fazer sozinho. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. É o Espírito Santo em nós que faz isto. Então todos os dias nós temos que dizer: Espírito, controla a minha língua hoje. Espírito, controla os meus apetites hoje. Espírito, vive em mim hoje. Eu quero andar no Espírito. Espírito, eu quero viver debaixo da tua orientação. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude cada dia, cada momento. Amém.